Bem, antes de passar à intervenção, e não querendo entrar aqui em nenhum debate-boca, o Sr. Presidente diz que tem sangue de sapo, mas eu tenho sangue de leoa. E se há coisas que eu não consigo admitir, é injustiça e é fazer passar uma ideia de que não corresponde minimamente à verdade. Eu, por acaso, tenho aqui a publicação que o Sr. José da Lança fez no Facebook. E o que o senhor diz é somente o seguinte: tendo recebido hoje a notificação da decisão de aprovação da candidatura para a TECA 2, no valor de 133 €, tomei a liberdade de fazer a doação deste valor à Santa Casa da Misericórdia de Almodóvar, instituição que muito precisa de apoio de todos nós. Por ser verdade, junto cópia dos referidos documentos. Peço desculpa, Sr. Presidente. Que eu saiba e que eu veja, este cidadão não mentiu sobre valores coisíssima nenhuma. Este cidadão constatou um facto e por isso foi acusado pelo Sr. Presidente. Acho que aqui não há nenhuma diminuição, nem nenhuma acusação do valor recebido. O que o Sr. Presidente quis foi achincalhar esta pessoa e isto não se faz. Bom, relativamente então à minha intervenção, queria só falar um pouco sobre os esclarecimentos que me foram remetidos. Em primeiro lugar, quero agradecer imenso a todos os funcionários e funcionárias que organizaram a informação que foi solicitada por esta bancada na última Assembleia Municipal e que nos foi remetida em tempo útil, o que muito agradeço também à Câmara Municipal pelos 2 dossiês enviados. Começo por falar da magia do Natal. Recordo que a bancada do PSD detectou um montante de 52.946 € gastos em 2020, quando, supostamente, não se realizaram eventos neste ano de pandemia. Na explicação que foi dada, refere-se que 27.000 € vieram de despesas referentes a 2019, tal como supunhamos, o que é curioso quando o Sr. Presidente constantemente afirma passar os anos sem dívidas. Destacamos ainda outro facto curioso que acabámos por verificar nestes documentos. Em 2019, a autarquia faz um contrato com uma empresa que tem o nome de um senhor e uma morada em Erra, Cruz, para a iluminação de Natal. Em 2020, a autarquia faz outro contrato com outra empresa, no mesmo montante, com o nome de uma senhora terminado no mesmo apelido que o senhor de 2019. E mais engraçado, a senhora até mora namorada da tal empresa de 2019 e a sua empresa situa-se também em Erra, Cruz. Mas este é apenas um dado que achamos interessante. Sobre estas questões estamos esclarecidos. Sempre houve despesa a transitar 2019. Gostaríamos de recomendar à Câmara Municipal ainda que estabeleça uma nomenclatura mais clara para que as rúbricas não gerem confusão nas verbas a que se destinam. Neste caso específico, dou um exemplo, em vez de outras despesas, estas verbas poderiam ter uma denominação, isto é só uma ideia, de passatempo de Natal ou sorteio de Natal. Na explicação sobre as despesas com a Universidade Sénior, em ano de encerramento, verifica-se que estas aconteceram em abril, maio, junho, entre outros meses em que há um reporte de aquisição de materiais para a Universidade Sénior, que gostaríamos de ver clarificado, pois continuamos a verificar despesa quando, e frisamos, a Universidade Sénior estava encerrada. Que atividades foram desenvolvidas nesta altura que justificaram as aquisições deste material? Feira do Cogumelo e do Medronho, despesas de 2019 pagas também em 2020. E não havia dívidas. Escritas do Sul, despesas de 2019 pagas também no ano de 2020. Continuando, chegamos ao contrato de aquisição de serviços de saúde no trabalho. O contrato de saúde no trabalho para os trabalhadores do município foi celebrado a 11 de setembro de 2019. No entanto, é referido que houve incumprimentos contratuais e que durante o ano de 2020 foram efetuados apenas 87 exames iniciais e 23 recolhas para análises clínicas quando existem mais de 200 trabalhadores na autarquia. A 16 de março de 2021, foi manifestada a intenção de resolução do contrato por força de vários incumprimentos. Perante estes dados, chegamos à conclusão que os funcionários da Câmara estiveram sem medicina no trabalho, que é obrigatória por lei, durante pelo menos um ano, porque ainda não estamos devidamente esclarecidos. Solicitamos, por isso, cópia de todo o processo relacionado
Peço desculpa pelo tempo que estou a demorar, já não tomo muito mais, mas quando analisamos 2 dossiês, existem sempre algumas questões que ficam. Reporto-me agora a outro ponto. Contrato 56 de aquisição de serviços publicitários, celebrado a 22 de dezembro de 2020, bem mesmo no fim do ano, para a aquisição de brindes. Gostaríamos de saber, Sr. Presidente, para que a aquisição de 2.500 esferográficas com impressão a uma cor, 1.500 isqueiros de pedra descartável com impressão a cores, quando até se deveriam sensibilizar as pessoas para as práticas saudáveis, ou até 1.500 porta-chaves com moeda para carrinho de compras com impressão a uma cor. Repare, 2021 estamos em ano de eleições. E, de facto, se não fosse um orçamento e um contrato celebrado com a autarquia, eu até diria que parecia um contrato de fornecimento de brindes de campanha. Gostaria, por favor, que nos fosse remetida a relação dos bens adquiridos no âmbito deste contrato, que não foi, com, assim, as respectivas utilizações a que se destinaram, as atividades, eventualmente, para as quais foram atribuídos, e uma relação dos bens ainda a adquirir e para que atividades específicas se vão destinar. Semelhante situação acontece também ainda com o contrato 64 de 2020, celebrado a 26 de novembro, também no fim do ano, referente a uma campanha promocional da qual ninguém deu conta até ao momento e que fala na elaboração de um plano de comunicação, reportagens, entrevistas, 5 vídeos promocionais, banners, publicações, campanhas em redes sociais. Gostaríamos, por isso, de solicitar que nos fossem fornecidas cópias de todos os materiais produzidos até ao momento e uma relação de trabalho que ainda não foi, daquilo que ainda não foi cumprido com a respectiva justificação. Por fim, para não amassar mais, gostaria só de destacar um último ponto desta informação. O ponto em que se diz: cumpre esclarecer, e estou a citar, que na data indicada não existiam faturas em trânsito e, consequentemente, não existiam dívidas de pagamento a fornecedores. Desculpe, Sr. Presidente, mas isto é no mínimo surreal. Quando, se verificarmos os movimentos desta fatura das escritas do Sul, reparamos que ela deu entrada a 6 de dezembro de 2019, no dia 23 do mesmo mês refere-se que a fatura está para conferir e esta conferência só chega a 2 de janeiro. Friso, portanto, que esta fatura circula na autarquia entre 6 de dezembro de 2019 e 6 de janeiro de 2020. E não havia dívidas, aliás, não era, Sr. Presidente. Por fim, reporta então aquilo que se diz em relação a essa fatura e passo a citar. 6 de dezembro de 2019, de acordo com o registro no MyDoc, atendendo às férias dos trabalhadores e ao período de adaptação à plataforma MyDoc e a fatura ter sido enviada por e-mail, a mesma andou no circuito de conferência até 6 de janeiro de 2020. Ouviu? Circuito de conferência, ou seja, em trânsito até 6 de janeiro de 2020. Então, pode até nem haver mais nada, que até há, porque temos que ver a página 128 da execução de contas, que fala em mais de 700 mil euros de dívidas a 31 de dezembro. Mas pronto, já lá vamos. Pelo menos 500 euros, estou já a terminar, Sr. Presidente. Pelo menos 500 euros de dívidas a fornecedores existiam nesta Câmara Municipal a 31 de dezembro de 2020. Por isso, não vale a pena jogar mais areia para os olhos das pessoas, que elas não são assim tão parvas quanto isso. Obrigada.